Fala aí pessoal, tudo jóia? Eu sou o André Lucena, sejam todos bem-vindos ao Resenha do Lucena, porque chegou a hora da verdade. Sorteio das oitavas de final da Libertadores 2022, depois da rodada desta quinta-feira, na qual o Corinthians empatou com o Always Ready, o Atlético Paranaense goleou e ambos se classificaram, mas em segundo dos seus grupos, então vão pegar os times do pote 1, mas bora lá falar um pouquinho de como vai ser esse sorteio. 1 da tarde, 13 horas, pelo horário de Brasília, o sorteio vai ser realizado em Luque, no Paraguai, e com transmissão da Comebol TV no Pay-Per-View, ESPN na TV fechada, no Star Plus, no streaming, também pelo Facebook da Comebol, no SBT, no site do SBT, né? Não na TV aberta, no site do SBT, no YouTube do SBT Esportes, também no Facebook do SBT Esportes. Está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, detalhadamente, onde esse sorteio vai ser transmitido, porque muita gente vai estar de olho, obviamente, aí para esperar quais serão esses 8 confrontos desses 16 clubes que se classificaram para primeiro, né, alguns que já entraram direto na fase de grupos, alguns que chegaram da pré-Libertadores e agora nessa nova fase de mata-mata da Libertadores, lembrando que jogos de ida e volta, mas que não tem mais o critério de gol fora como desempate. Então, se de repente uma equipe brasileira vai para a Argentina fazer o primeiro jogo, perde por 1-0, e ganha aqui por 2-1, ela não é eliminada por ter tomado um gol aqui. Não existe mais o critério de gol fora em competições da Comebol, na Sul-Americana também não, assim como a UEFA já adotou, então não acontece lá na UEFA. Então, os potes são definidos. O pote 1, os 8 primeiros colocados, eu já vou detalhar quais são um por um, e no pote 2, os 8 segundos colocados. Antigamente a Comebol fazia na Libertadores, o primeiro enfrentava o 16º, né? O último colocado entre os segundos, o segundo, o 15º e assim vai. Agora não é mais assim, é um sorteio totalmente sem trava, então o time do grupo, do pote 1, no caso o Boca Juniors, que ficou em primeiro no grupo do Corinthians, ele pode pegar o Corinthians, mesmo o Corinthians tendo enfrentado ele na fase de grupos. E a mesma coisa, times do mesmo país, o Corinthians, o Atlético Paranaense, como estão no pote 2, podem enfrentar Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Não existe nenhuma trava com relação a país também, como acontecia anteriormente, né? E uma coisa também muito importante é que o chaveamento todo da Libertadores já estará definido neste sorteio. Então é um sorteio das oitavas de final, mas que na realidade acaba valendo para o restante da Libertadores, porque ele já vai ter lá exatamente o chaveamento, quem passar para as quartas de final, quem vai pegar quem, para as semifinais, e aí a grande final que vai ser realizada em Guayaquil, no Equador, jogo único, assim como nessas últimas edições, a última em novembro de 2021, na qual o Palmeiras venceu o Flamengo por 2-1 na prorrogação. O Palmeiras que teve a melhor campanha dessa fase de grupos, venceu os seus 6 jogos, né? Caiu no grupo com o Independiente Petroleiro da Bolívia, Emelec do Equador, que se classificou em segundo, e também o Deportivo Táchira da Venezuela. Então bora lá falar um pouquinho sobre esses grupos, né? Porque tem algumas questões aqui que eu quero debater com vocês, que é esse enxame de times argentinos e brasileiros. A gente sabe que são as duas maiores forças, os dois países com maior número de títulos, mas eu até queria a opinião de vocês, para vocês comentarem aqui embaixo, se não está ficando muito Brasil e Argentina essas últimas edições da Libertadores. Lembrando que as duas últimas foram finais brasileiras, só brasileiras, né? Palmeiras e Santos na edição 2020 e Palmeiras e Flamengo na edição 2021. Então, desses 16, os brasileiros: Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Corinthians e Fortaleza. Dos 16, 6 são brasileiros. Argentinos: River Plate, Estudiantes, Colón,
Boca Juniors, Talleres e Vélez. Outros 6 argentinos, então dos 16, 12 já são 6 brasileiros, 6 argentinos. E aí os intrusos, os paraguaios Libertad e Cerro Porteño, o colombiano Tolima e o equatoriano Emelec. Então tá muito polarizado Brasil e Argentina, e assim começou a acontecer depois que os clubes mandam 8, 9, de 7 a 9 por aí, representantes, claro, dependendo também de quem vencer a Copa Sul-Americana. O último campeão foi o Atlético Paranaense na final contra o Red Bull Bragantino, ou quem vence a Libertadores, no caso do Palmeiras, ou seria o Flamengo, que também chegou na final, né? Então, até falando do Red Bull Bragantino e América Mineiro foram os clubes eliminados na fase de grupos dessa Libertadores, e previamente o Fluminense também já havia caído lá na pré-Libertadores, né? Então 16, 6 brasileiros, 6 argentinos, 2 paraguaios, 1 colombiano e também 1 equatoriano. E aí a ordem tá aqui embaixo também, na descrição do vídeo, os potes para vocês acompanharem, mas pela ordem de pontuação mesmo, né? Então o Palmeiras no pote 1 é o time que fez a melhor campanha, seguido pelo River Plate, depois o Flamengo, Estudiantes, o Atlético Mineiro em quinto, o Libertad, o Colón e o Boca Juniors. Essa é a lista, lembrando que eles vão decidir o segundo jogo em casa, nesse sorteio, e não, essa pontuação não é computada mais. No Campeonato Paulista, a pontuação da primeira fase ainda é somada com quartas, semifinal. No caso da Libertadores, não. Então, se o Palmeiras vencer nas oitavas e vencer, já joga nas quartas de final em casa, na semifinal também, se passar, também. Daí, se de repente ele pega um River Plate na semifinal, que foi o segundo colocado, o segundo jogo acontece no Allianz Parque e no comando do Palmeiras, né? Se for no Allianz Parque ou em outro estádio, e não na Argentina, assim como aconteceu na última edição com o Palmeiras Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro, na ocasião, tinha feito a melhor campanha, decidiu o segundo jogo no Mineirão, aí ainda tinha, né, o gol fora, foi 0-0 e 1-1, e aí o Palmeiras classificou, mas a partir de agora, gol fora foi abolido em competições da Conmebol. No pote 2, então, Tolima, Talleres, Fortaleza, Atlético Paranaense, Corinthians. Então o Corinthians acabou como 13º nessa lista, Emelec, Vélez Sarsfield da Argentina e o Cerro Porteño do Paraguai. Então, para vocês terem uma ideia, Fortaleza, Atlético Paranaense do Filipão e Corinthians podem pegar Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e o poderoso River Plate, né? O Libertad, o Colón já seria um pouco mais fraco, Boca e o Estudiantes também tem muita camisa, né? Então o Palmeiras, por exemplo, pode enfrentar o Corinthians, seu maior rival, ou também o Atlético Paranaense do Filipão nessas oitavas de final. Se a gente pegar os times do pote 2, estão aqui embaixo, quero a opinião de vocês, eu acho que o mais fraco deles é o Emelec, que estava no grupo do Palmeiras, apesar de ter feito uma goleada aí na última rodada, para mim é o mais fraco. O Cerro Porteño também, apesar de ter vencido o Campeonato Paraguai recentemente, não é um time que passa muita confiança. E o Talleres também acho que não é tão forte assim. O Tolima é um pouquinho melhor, os brasileiros são difíceis, e o Vélez também é um time que começou muito mal, Vélez do Lucas Prato, ex-São Paulo, ex-Atlético Mineiro, mas melhorou durante a competição. Então, e aí, como a gente já vai ver o chaveamento também para o restante da competição, é muito importante não apenas esse adversário das oitavas, todo mundo ficar muito esperto com o que vai acontecer no decorrer aí das quartas, da semi, pensando já numa possível final. Quero a aposta de vocês, coloquem aqui embaixo na descrição, nos comentários, quais serão os confrontos. Se você gostou do vídeo, dá o like também, inscreva-se no canal, ative o sininho, porque aí você recebe todas as notificações dos vídeos publicados aqui no Resenha do Lucera. Beleza? Grande abraço, um excelente final de semana a todos.